No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje eu vou continuar a segunda parte destes comentários sobre simbolismo, em resposta ao pedido que muitos me fizeram de indicações de livros para estudar o simbolismo. E ontem eu falava sobre o perigo que é estudar o simbolismo apenas sob o ponto de vista intelectual, vamos dizer assim, como uma curiosidade, porque isso dá pano para manga. Você pode passar o resto da sua vida fazendo isso e vai ser muito prazeroso e rico mesmo intelectualmente, mas pode não ter maiores repercussões sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu ser propriamente dito. Fica só na periferia, no plano mental. Então, ontem eu falava do perigo disto e ao mesmo tempo da importância que é nós abrirmos os olhos e os ouvidos particularmente para a dimensão simbólica da realidade, recuperarmos isto que, como eu falei na semana passada, foi se perdendo ao longo dos séculos no Ocidente moderno, desde o Renascimento. Então, sob esse ponto de vista, é justa a crítica que se faz tanto hoje ao Ocidente, não é? Como racionalista, redutor, abstrato, etc. Mas isso aí é o Ocidente moderno, que muitas vezes está na base mesma do pensamento dessas pessoas que fazem a crítica ao Ocidente, que veem, por exemplo, a Idade Média como um período obscuro de fanatismo religioso, de superstição, não é? Então, enfim, esse problema é muito confuso. Alguém até me perguntou se eu tenho um curso sobre isto. Eu já dei vários cursos, inclusive tem um, existe gravado em áudio, mas o áudio está tão ruim que eu cheguei a pensar uma época em pô-lo à venda. São mais de 20 aulas, deve dar o quê? Umas 40 horas de curso. Mas o áudio está muito ruim e não vale a pena. Então teria que reeditar isso fazendo aqui num contexto com uma gravação decente, né? E lá na plataforma Convívio eu já dei algumas aulas sobre isto. Então, se de fato houver interesse de vocês num curso de uma introdução geral ao simbolismo, aí eu posso pensar nisto, tá? Por enquanto, essa introdução geral ao simbolismo vai nessas pequenas observações que eu vou fazendo aí no dia a dia, e nessas indicações que eu vou dar hoje e amanhã de estudo. Então, como vocês sabem, esse podcast chama O Verbo, Luz dos Homens, e, portanto, o nosso ponto de vista aqui é cristão. Serve para pessoas que não vivem o cristianismo, que têm outra religião, etc., mas eu estou falando particularmente com os meus irmãos em Cristo, como se diz, e mais particularmente com os católicos. Ontem mesmo eu dizia que a Igreja perdeu muito a compreensão e a prática da dimensão simbólica do rito e mesmo das orações, do pensamento, das escrituras. Nós somos vítimas desse racionalismo moderno e acabamos olhando para as escrituras apenas como um discurso
literal, vamos dizer assim. Então, a minha primeira sugestão, para quem pediu sugestões, é a leitura constante, nem que seja assim 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, mas todo dia, das próprias Sagradas Escrituras, dos Evangelhos. Aí já vai ter um critério, não é? Lá na plataforma a gente está falando sobre isso mais profundamente e eu gravei aí alguns vídeos sobre isto aqui também, né? Sobre a leitura das Sagradas Escrituras de acordo com os Santos Padres. Por quê? Porque os Santos Padres tinham plena consciência que as Escrituras são uma estrutura não só literal, mas simbólica, e em vários níveis. Quer dizer, elas simbolizam aquelas famosas, aqueles famosos 4 sentidos das Escrituras, né? O literal, o moral, o anagógico e o alegórico, ou tem um outro nome também, em que, além do sentido literal, né, esses outros, eles são englobados, porque às vezes é difícil até a gente distinguir um do outro, são englobados por São Tomás, por exemplo, mas pela tradição cristã com a expressão sentido místico. Então tem o sentido literal e o sentido místico. Então, além da leitura das próprias Sagradas Escrituras, eu sugiro para vocês a leitura dos Santos Padres. Eu venho falando sobre isso muitas vezes, porque eu tenho a plena convicção de que o retorno aos Santos Padres, aos textos dos Santos Padres e da tradição cristã, dos grandes santos e dos grandes comentadores das Escrituras, que às vezes não são propriamente, por uma ou outra razão, não estão incluídos entre o que nós chamamos de santos padres, como uma Santa Teresa, por exemplo, ou Orígenes, etc. Eu aconselho a leitura desses autores e aconselho particularmente os comentários. Aqui eu peguei aqui, a Eclésia editou os 4 volumes, eu estou aqui com o de São João, da Catena Áurea. Os 4 volumes, cada um, São Tomás reuniu os comentários dos Santos Padres, de muitos Santos Padres, a cada passagem dos Evangelhos, né? Dos 4 Evangelhos. Então aqui eu vou ler alguma coisa disso adiante, trechos para mostrar para vocês, para exemplificar essa leitura simbólica das Escrituras. Então isto aqui já tem um material grande aqui para você estudar o simbolismo, vamos dizer assim, de uma forma orgânica, viva, e não de uma forma acadêmica, erudita, que pode ser feito, mas aí eu acho que não sou eu a indicar os livros. Eu vou indicar uma outra coisa numa próxima gravação, mas não é o que me parece urgente para o povo cristão. Eu não estou querendo que vocês se tornem, pelo menos a maioria de vocês, eruditos, estudiosos, intelectuais, vamos dizer assim, do simbolismo das Sagradas Escrituras. Quem tiver vocação para isso, ok, e eu posso até ajudar um pouco nesse sentido, porque eu tenho vocação para isso. Mas não é por isso que eu tenho falado sobre simbolismo. Acho que já ficou claro isso, né? Então, ainda dentro dessa perspectiva, os comentários de São Tomás ao Evangelho de São Mateus, e aí não é a Catena Áurea, comentário de São Tomás de Aquino ao Evangelho de São Mateus, particularmente este, também o comentário ao Evangelho de São João e os comentários às epístolas de São Paulo estão recheados de citações dos Santos Padres sobre o simbolismo das Sagradas Escrituras.
Então, esses aí eu não sei o que tem em português. Na internet você encontra traduções em inglês e em francês, talvez em espanhol alguma coisa. Então tem esses comentários também. Nós temos em português também esse comentário, isso aqui é um pouco já mais profundo, vamos dizer assim, mas que é o comentário de São Bernardo ao Cântico dos Cânticos, que é uma maravilha. E também você vai encontrar muitos exemplos da leitura simbólica das Escrituras, né, relacionadas o quê? Com a nossa vida concreta e particularmente da nossa vida cristã. Como é que nós crescemos na fé, como gente, como é que a nossa alma vai se aprofundando e vai se tornando mais aquilo que Deus quer, que Deus planejou ao nos criar, não é? Porque nós somos símbolos também do Cristo e de Deus, né? Quando Deus cria o homem, está lá no Gênesis, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é um símbolo de Deus, não é? Mas enfim, aí tem o São Bernardo, e eu separei também este texto aqui, que também foi editado pela Eclésia, que é uma joia, mas também ele é mais difícil, mais profundo e exige muitas referências. Por isso eu estou sugerindo assim, leiam os sermões dos Santos Padres. A Paulus editou muitos volumes de sermões e de obras dos Santos Padres. Eu dizia, eu tenho insistido sobre isso não só pela riqueza que nós encontramos nos escritos, nos sermões, né, na palavra dos Santos Padres, que quem viu a live em que eu falei sobre as Sagradas Escrituras, ouviu a passagem lá do Hugo de São Vítor, que era um grande comentador das Escrituras também, sobre as Escrituras, em que ele divide as Escrituras cristãs, né, em analogia com o Antigo Testamento, né, nos Evangelhos, né, quer dizer, seria correspondente ao Pentateuco, depois os comentários, as epístolas, de São Paulo, né, também e dos outros apóstolos, e acho que o Apocalipse ele inclui nisso também, em analogia aos escritos dos profetas, né, e aos demais livros do Antigo Testamento, ele coloca os escritos dos Santos Padres, que são inumeráveis, a gente não tem vida que consiga abarcar tudo, né? Mas uma boa parte a gente pode abarcar. Então, Hugo de São Vítor considera, e a gente pode incluir a própria obra do Hugo de São Vítor e do discípulo dele, que eu ia mostrar aqui, do Ricardo de São Vítor, o Benjamin Menor e o Benjamin Maior, que também é um comentário das Sagradas Escrituras, né? Particularmente da história de Jacó. Então, este é um outro livro que eu dizia, esse aqui é um pouco mais árido, um pouco mais difícil de aprofundar. Então, eu sugiro que você leia a Catena Áurea, esses 4 livros, devagar, e vá vendo como ali você tem uma coletânea enorme de trechos dos Santos Padres, boa parte deles como um comentário místico às Escrituras. Então, só com isso você vai já absorver uma espécie de universo de símbolos, né, que já vão iluminando a vida concreta da gente, né, e vão nos
introduzindo, vamos dizer, nos abrindo a porta para penetrar na dimensão simbólica da realidade e das escrituras e da liturgia, do rito, dos símbolos mais particulares, vamos dizer, ou mais centrais da vida cristã. Então, eu acho que era isso que eu tinha hoje. Não, eu vou também mostrar, tem esse livro aqui que é uma joia, do Xavier Accart, que chama-se Comprendre et vivre la liturgie. Compreender e viver a liturgia, signos e símbolos explicados para todos. É um livreto muito simples e popular, assim, em que ele pega a maioria dos símbolos do cristianismo e comenta o sentido deles. Eu vou ler alguns nos próximos podcasts aí, para você conhecer um pouco, porque que eu saiba não existe tradução ainda em português desse livro, mas é uma joia esse livro, quem puder comprar. E outro que existe agora em português, inclusive existe uma nova tradução, acho que é pela Eclésia também, é o Grande Código, The Great Code, de Northrop Frye. Código dos Códigos, nessa tradução que é mais antiga, da Boitempo Editorial. Mas existe uma tradução nova da Eclésia. Aqui já é um trabalho, vamos dizer, mais de estudo do simbolismo, mais erudito, vamos dizer assim, mas feito por um grande estudioso, não só da literatura, mas da literatura cristã, né? O Northrop Frye. Então tá aí essa sugestão também. E é isso, amanhã eu vou sugerir, eu digo amanhã porque eu estou dividindo essas gravações para manter, né, o limite de tempo que é o do meu podcast aqui, mas eu estou gravando, como você pode ver pela minha camisa, que é a mesma. Quando eu falei ontem, na verdade é há pouco, porque eu estou gravando esses três episódios aqui na sequência e vou publicar segunda-feira, terça-feira e quarta-feira desta semana. Então amanhã, daqui a pouco, eu vou indicar mais algumas coisas, agora mais especificamente sobre a teoria dos símbolos, porque também aí o material é enorme, mas eu vou indicar algumas coisas como uma introdução, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã.